Olá, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula de leitura e comentário de O Ente e a Essência, de Tomás de Aquino. Nós estamos lendo o primeiro capítulo, em que Tomás expõe os significados de ente e também de essência. Estamos nos parágrafos 5 e 6 da nossa tradução em português, feita pelo Carlos Arthur do Nascimento. Isso quer dizer, na edição que eu tenho aqui, as páginas 15 e 16. No parágrafo 5, Tomás diz o seguinte: E, visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie, é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade. E isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. É dito também forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Vamos comentar esta passagem. Nós comentamos na última aula sobre o significado de essência, entendido como quididade, a partir da definição. Procuramos expor o que é a definição real, essencial, metafísica, ou seja, a manifestação daquilo que uma coisa é, do o que é da coisa, ou do como permanente daquela coisa. E já falamos em outras aulas desse sentido do toti en einai, do quod erat esse, aquilo que algo era ser. Tomás de Aquino aqui explica isto pelo que algo tem o ser algo. E logo em seguida ele acrescenta: isto também, a essência também é dita forma, ou isto pelo que algo tem o ser algo é dito forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro da Metafísica. Tomás de Aquino faz aqui um vínculo entre esta noção da essência como aquilo que algo era ser, quod erat esse na tradução de Boécio, toti en einai, no grego original, com a forma. O a priori ontológico, a possibilidade intrínseca, possibilitadora do ente, ser tal ente, com a forma. Aquilo que algo era ser, diz Tomás, é isto pelo que algo tem o ser algo. Por exemplo, é isto pelo que um homem tem o ser homem. Isto também se chama forma. Nós estamos acostumados a ver a mutação das coisas, mas raramente nós percebemos que as coisas estão continuamente tornando-se o que elas são, ou estão se tornando o que elas já eram. Isto quer dizer, estão se tornando o que elas podem ser. Podem ser, isto é, elas estão realizando um poder ser. Neste sentido,
as substâncias estão continuamente realizando uma idemização, poderíamos dizer. Estão se tornando o que elas mesmas são. Estão se transubstanciando em si mesmas, de alguma maneira. Então, continuamente, terra está vindo a ser terra, ar está vindo a ser ar, água está vindo a ser água, fogo está vindo a ser fogo. Em suma, continuamente, o ente está vindo a ser o ente que ele é, por graça da essência. Então, cada coisa está se transformando por si mesma, nela mesma, em si mesma. Este processo é o processo de essencialização das coisas. A este processo de essencialização das coisas é que pertence a noção de forma. Forma e matéria. Enquanto que ao processo de existencialização das coisas, isto é, o processo pelo qual as coisas elas ganham um ser atual, uma atualidade, uma realidade efetiva, a isso pertence o outro binômio, que é o binômio de potência e ato. Digamos, porém, que a forma está para o ato, assim como a potência está para a matéria. Então, esses dois binômios, potência e ato, matéria e forma, são muito importantes para o pensamento antigo e medieval. Em A Origem da Obra de Arte, Martin Heidegger observa que a pergunta, o que é a coisa, a pergunta pelo ser coisa da coisa, a sua coisidade, ou a sua essência, a tradição respondeu indicando 3 caminhos. O primeiro caminho é o da substância com os acidentes. Deste caminho nós já falamos outras vezes nas aulas passadas. O segundo caminho é o caminho que considera a coisa, o percebido do perceber da sensibilidade, e entende a coisa como a unidade da multiplicidade dos dados sensoriais. Este caminho é próprio, por exemplo, do empirismo moderno, do sensualismo moderno. Não tratamos deste caminho. O terceiro caminho é o caminho da matéria e forma, da Hülle e Eidos ou Morfé. Vamos tentar entender um pouco este caminho. Em A Origem da Obra de Arte, Heidegger diz o seguinte. Eu tenho aqui a edição a tradução da edições 70, na página 19. O que dá às coisas a sua consistência e a sua nuclearidade, e que origina simultaneamente o tipo do seu afluxo sensível, o colorido, o sonoro, a dureza, o maciço, é a materialidade. Nesta determinação da coisa como matéria, Hülle, em grego, está já implicada a forma, morfé, em grego. A firmeza de uma coisa, a consistência, reside no fato de uma matéria se conjugar com uma forma. A coisa é uma matéria informada. Esta interpretação da coisa reclama-se da perspectiva imediata com a qual uma coisa nos interpela através do seu aspecto, ou
o seu eidos. Então, temos ainda aqui a concepção de que a ousia, a substância no sentido de consistência e de subsistência do ente, ela se explica a partir destas duas noções de matéria e forma, Hülle e Morphé. Ou seja, aquilo que nós percebemos das coisas, aquilo que constitui o afluxo sensível das coisas em nossa alma ou consciência, isto advém a nós da materialidade das coisas. Por exemplo, o colorido delas, o sonoro, a dureza, o maciço. Né? Mas a coisa, ela não é uma matéria pura e simples. A coisa é uma matéria que é determinada por uma forma. A forma aqui entendido primeiramente como a morfé. Isto quer dizer um determinado esquema, uma determinada figura ou estruturação da coisa que se nos apresenta. Então, é a firmeza da coisa, a estabilidade da coisa ou sua firmeza, a sua consistência, reside no fato de uma matéria se conjugar com uma forma. Então, a coisa seria uma matéria informada, uma matéria que entra na determinação de uma forma. Pensemos, por exemplo, no mármore ou no bronze, que entra na determinação de uma escultura, de uma estátua. Não sei, o mármore que se entra na determinação da forma de um Moisés na obra de um Michelangelo. Então, a coisa como uma matéria informada. Então, digamos, a matéria primeira, ela pode aparecer sob a forma da petreidade, então temos a coisa pedra. Sob a forma da vitalidade vegetal, então nós temos a forma planta. Sob a forma da vitalidade sensitiva animal, então nós temos a coisa animal. Sob a forma então da animalidade, nós temos a coisa animal. Sob a forma da humanidade, então nós temos a coisa homem. Então sempre nós teremos uma matéria que é subsumida sob a determinação de uma determinada forma. Então, a petreidade, a vitalidade, a animalidade, a humanidade. Então, a matéria ela vai cada vez aparecendo sob a determinação de uma forma. Essa compreensão da coisa como matéria e forma, ela vem sobretudo da experiência da produção, a experiência da poiesis. O que é a poiesis, a produção ou a criação? É a passagem do não ser para o ser, da não presença para a presença. Por exemplo, uma casa. Quando
o arquiteto ele pretende, intenciona construir uma casa, ele tem em mente o que é a casa, ele tem em mente a forma, o modo de ser da casa, ou a estruturação de uma casa. Mas a casa só existe de fato, efetivamente, de uma maneira atual, em ato, somente na medida em que uma matéria, por exemplo, os tijolos, as pedras, o barro, o cimento, a areia, os fios, tudo isso, as telhas, tudo isso vai sendo subsumido, organizado, distribuído, sob a determinação de uma forma, que no caso seria a forma de uma casa. Isto é, a estruturação de uma casa. Né? Então, para Aristóteles, matéria e forma são duas causas. Isto é, são dois momentos no ente que respondem pelo seu ser, né? Pela sua consistência, pela sua presença, né? Como também pelo seu devir, ou seja, pela sua gênese, né? Pelo fato de ser produzido, de passar do não ser para o ser. Então, na experiência da tecné, isto é, do saber inventivo e produtivo do homem, que nós chamamos também de arte, nessa experiência entra em muito a noção de forma e matéria. Né? Mas a forma e a matéria, elas, na produção da arte ou da tecné, sempre estão em função de uma serventia, de uma finalidade. Né? Então, além das causas formal e material, nós temos também a causa final, que é a serventia, ou para que aquela obra é produzida, no caso de um artefato, de uma coisa de uso. Né? Ou então, nós temos também, além dessas três causas, a causa motora, a causa que põe em movimento a produção da coisa. No caso, a arte é a causa motora da produção de uma casa, a arte de construir, a arte arquitetural. Não é? Então, nós temos isso no pensamento antigo e medieval, que é muito forte. E essa noção de matéria e forma, ela passou para o mundo moderno de outras maneiras, para além dessa concepção das quatro causas e para além da concepção do ilemorfismo, isto é, desta concepção segundo a qual a coisa ela é uma matéria informada. Então, nós usamos a noção de matéria e forma também em outros campos, no campo da estética, no campo da lógica, no campo da ética. Né? Então, em muitos outros campos se usa essa noção de forma e matéria, ou seja, o que é determinante é aquilo que é determinado. A forma é aquilo que é determinante, a matéria é aquilo que é determinado. Tá? Então, a forma é o princípio determinador, estruturador e perfectivo, configurador e perfilador do ente. Né? Ela é doadora de ser. Ela determina, estrutura, ela perfaz, leva à consumação, à perfeição alguma coisa. Ela configura e perfila a coisa. Digamos, a forma como perfil ou como configuração da coisa, ela se diz mais propriamente através da palavra grega morfé.
a configuração, a perfilação, né, a distribuição das partes no todo, e a forma no sentido de um princípio determinador, estruturador, perfectivo, que doa o ser, que doa a coisa, a sua possibilidade de ser. A forma, nesse sentido, ela remete ao conceito grego de eidos, né? Então, a forma é o princípio ativo da determinação de alguma coisa no seu ser. Ela é princípio de perfeição do ente, né? A forma doa o ser e doa o ser ao ente. Ela doa ao ente o ser tal coisa que ele é. A uma pedra, o ser pedra. A petreidade doa a este ente o ser pedra. A vitalidade doa a este ente ser uma planta. A animalidade doa a este ente ser um animal. A humanidade doa a este ente ser um homem, né? Então, a forma é causa de ser, ela doa ser, né? Ela não é nenhum ente, mas ela doa ao ente o ser, né? Isto é curioso, né? A forma é um nada que doa a ser. É um nada no sentido de não ser nenhum ente, né? Mas ela doa ao ente o ser, e o ser tal ente que ele é, né? Enquanto perfaz, perfila e configura alguma coisa, a forma era chamada pelos gregos de eidos, ou ideia, sendo que ambos os nomes derivam do verbo idem, que significa ver. Infinitivo auristo, que remonta ao verbo eido, cuja forma médio-passiva é eidomai e significa ser visível, aparecer, ter a aparência de. Então, o eidos é aquilo que nós conhecemos quando conhecemos uma coisa. Nós não conhecemos propriamente a matéria. Nós, da matéria, recebemos impressões, temos sensações, mas a matéria, do ponto de vista inteligível, ela não é cognoscível. A matéria só é cognoscível na medida em que ela aparece sob a determinação de uma forma. Por exemplo, a matéria de uma pedra, a matéria de uma árvore, a matéria de um cavalo, a matéria de um homem. Então, a forma é, digamos, o perfil, a estrutura de um modo de ser que determina ali uma matéria. A forma, o eidos, é o aspecto, aquele aspecto essencial, isto é, como algo se deixa ver naquilo que ele é e como ele constantemente é. Então, saber é para os gregos eidomai. Saber é ver o eidos. Saber é captar o eidos, a forma de alguma coisa. Isto é, a estrutura, estruturante de alguma coisa. O aspecto pelo qual uma coisa se anuncia, se mostra naquilo que ele é e no como permanente do seu ser. Então, eidos, ou ideia, significa o modo como alguma coisa se deixa e se faz ver no que ela é. O que os latinos chamavam de species, né? O aspecto, a aparência, a forma ou a beleza de algo.
Além disso, outra palavra usada para forma entre os gregos era morfé, que diz a configuração na qual alguma coisa vem à luz e se mostra. É a forma que diz a que espécie uma substância individual pertence, sendo ela que individua o gênero, mostrando o modo de ser específico do ente em questão. Então, por exemplo, se um animal é cavalo ou se um animal é homem, né? Quando dizemos animal, fica indeterminada a forma, no sentido da espécie, né? Se é um cavalo, se é um homem, etc. Tentando entender a forma como isso que se deixa ver, captar, apreender numa simples apreensão do intelecto, nós vamos ler aqui uma passagem do texto do professor Emanuel Carneiro Leão, no livro Filosofia Grega, uma introdução. Na página 208 para 209, ele escreve o seguinte: e ainda assim o vigor de doação da ideia continua operando nas experiências sufocadas de ver e de visão. Aqui, ver é um comportamento em que a relação com o sendo se dá através de iluminações. Sem dúvida, é com os olhos que, primeiro, nos encontramos com uma mesa, com um jarro, com um livro. Mas, tomando rigorosamente em mãos, com que é que vemos, primeiro, qualquer coisa, real ou imaginária? Será mesmo que é somente com os olhos que vemos uma caixa de música? Quando escutamos a música, não percebemos também a caixa? Com os olhos, com os ouvidos, com a mão, captamos sempre algo diferenciado. Cor, brilho, claridade, o claro escuro, percebemos com os olhos. Tons, sons, ruído, percebemos com os ouvidos. Pressão, movimento, forma, densidade, percebemos com a mão. Esta apreensão com os sentidos chamamos de sensação. Todavia, para vermos uma caixa de música, um livro ou qualquer coisa, é indispensável muito mais do que sensações. E por quê? Porque nas sensações agem e operam muitos perfis que não se pode captar, nem com os olhos, nem com os ouvidos, nem com as mãos. É que nunca vemos nada a olho nu. Se só dispuséssemos de sensações, seus conteúdos e referentes, não teríamos um mundo humano. Não se daria história. Não aconteceria civilização e cultura. Só posso perceber algo como livro porque antecipadamente já sei e compreendo na unidade de um conjunto a multiplicidade que é um conjunto, uma caixa de música, um jarro, um livro. Se não tivéssemos esta compreensão prévia, nunca chegaríamos a ver uma caixa de música, um jarro, um livro ou qualquer coisa como coisas que são e não são. Assiste-nos, pois, um já ter visto, um já saber, que antecede as próprias coisas vistas, em cuja luz elas nos são dadas e se tornam acessíveis em seu ser, desta ou daquela maneira. Então, tentando traduzir um pouco mais isso aqui, né? Sempre que nós temos um conhecimento de uma coisa, este conhecimento é basicamente sensível, dado através das sensações, mas para compreendermos uma coisa enquanto tal coisa que ela é, nós precisamos transcender as sensações. Precisamos captar modos de ser, perfis ontológicos das coisas. Esses modos de ser, essas estruturas ou perfis ontológicos das coisas é o que nós chamamos então de formas. Não é? Então, nós já vemos as coisas a partir de um a priori que nós chamamos de forma.
né? Aquilo que algo era ser, né? Aquilo pelo que algo tem o ser algo, a forma, é também aquilo que nós já sabemos, digamos, aquilo que é a priori no nosso conhecer, aquilo que possibilita a nós captar tal coisa como tal coisa, uma pedra como pedra, uma árvore como tal árvore, um cavalo enquanto cavalo, um homem enquanto homem. Então, conhecer, saber, é sempre, de alguma maneira, ter a iluminação da forma, tá? Ter a captação iluminadora da forma. Também para produzir alguma coisa, nós precisamos ver de antemão a forma, ter a iluminação prévia, a priori, da forma. Eu vou ler aqui uma história do pensador chinês chamado Xuanzhu. Esta história está em A Via de Xuanzhu, há uma versão feita por Thomas Merton. Na edição que eu tenho, será a página que é a edição de 2002, está nas páginas 166 a 168. Diz assim, a história se chama O Entalhador de Madeira. Diz assim, King, o mestre entalhador, fez uma armação para sinos, de madeira preciosa. Quando terminou, todos que aquilo viram ficaram surpresos. Disseram que devia ser obra dos espíritos. O príncipe de Lu disse ao mestre entalhador, qual é o seu segredo? King respondeu, sou apenas artesão. Não tenho segredos. Há só isso. Quando comecei a pensar no trabalho que me ordenaste, protegi meu espírito, não o desperdicei em ninharias que não vinham ao caso. Jejuei a fim de pôr meu coração em repouso. Depois de jejuar 3 dias, esqueci-me do lucro e do sucesso. Depois de 5 dias, esqueci-me do louvor e das críticas. Depois de 7 dias, esqueci-me do meu corpo, com todos os seus membros. Nesta época, todo o pensamento de Vossa Alteza e da corte se evanecera. Tudo aquilo que me distraía do trabalho desaparecera. Eu me recolhera ao único pensamento da armação do sino. Depois, fui à floresta ver as árvores em sua própria condição natural. Quando a árvore certa apareceu a meus olhos, a armação do sino também apareceu nitidamente. Sem qualquer dúvida, tudo o que tinha a fazer era esticar a mão e começar. Se eu não houvesse encontrado esta determinada árvore, não haveria qualquer armação para o sino. O que aconteceu? Meu próprio pensamento unificado encontrou o potencial escondido na madeira. Deste encontro ao vivo surgiu a obra que você atribui aos espíritos. Então nós temos esta história aqui de um mestre artesão que fabricava armação para sinos, né? Como o seu caminho de criação consistia em intuir a forma, em perceber a estruturação e a configuração daquilo que ele haveria de criar, de produzir. E como, através da concentração do seu pensamento, que ele chamou de jejum do coração, né, em que ele esqueceu de tudo aquilo que era secundário, acidental, exterior, e se concentrou pura e simplesmente no trabalho da criação, né? Foi justamente através disso que ele intui a forma. E quando ele intui a forma, ele vai até a floresta e também percebe qual é a árvore singular que é destinada para servir de matéria para
aquela forma que ele tinha intuído. Interessante, outro dia vi um vídeo sobre a produção, a criação de marimbas, instrumento musical ali na Colômbia, no litoral do Pacífico. Como antigamente também os artesãos que faziam a marimba, como eles eram convidados a passar noites e noites, dias e dias na floresta, e somente quando eles sonhavam com a marimba que eles iriam produzir, então eles iam até a floresta e debaixo da árvore em que eles dormiam, então eles escolhiam o material e davam àquele material uma determinada estruturação e configuração, isto é, uma determinada forma. Então essa noção de matéria e forma, ela vem muito da arte. A arte no sentido amplo, tanto da artesania quanto no sentido artístico. Tanto da produção de coisas úteis, de utensílios, de artefatos que nós usamos no dia a dia, quanto na produção daquelas coisas ou na criação daquelas coisas que não são produzidas simplesmente para serem usadas, mas elas são criadas para deixar e fazer aparecer as formas na sua beleza, no seu esplendor, na sua formosura, como nós costumamos dizer. Aliás, a respeito disso, há um texto de Paul Klee, um dos mais importantes artistas do nosso século XX, O texto se chama Supervisão e Orientação na Área dos Meios Pictóricos e sua Ordenação Espacial. Esse texto foi publicado pela primeira vez em 1945, sob o título Paul Klee über die moderne Kunst, Paul Klee sobre a arte moderna. Então, é o texto sobre a arte moderna. Neste texto, Paul Klee compara o todo da arte com uma árvore, ou seja, a raiz da árvore é a própria natureza, a gênese da realidade, a dinâmica criadora da realidade que se dá por si, a partir de si e por si. Depois, no meio da árvore, o tronco da árvore é o artista. O artista não é a origem da obra de arte. O artista é o meio, é a passagem. É através dele que a criação da natureza vai renascer como uma criação da arte. Né? O artista imita a natureza não no sentido de ficar copiando, retratando o real, nesse sentido do realismo, mas ele imita a natureza no sentido de ele refazer e perfazer os caminhos criadores da natureza, só que num caminho inverso. Tá? A natureza nos apresenta formas formadas, então o artista, ele faz o caminho das formas formadas para as formas formadoras, isto é, das estruturas enquanto perfis que se expõem aí, às estruturas enquanto o que é estruturante, aquilo que é ordenador e estruturante dos modos de ser. E a copa dessa árvore é justamente as obras de arte. Né? Elas condensam a criação da vida, da natureza, que passou através da criação
da arte, do artista, né? Então, Pauclet diz assim: gostaria agora de considerar a dimensão do objeto num novo sentido para si e ali tentar mostrar como o artista vem muitas vezes a uma tal deformação aparentemente arbitrária da forma natural do aparecer. Então, a arte moderna parece deformar, mas Pauclet vai dizer, ela não deforma, ela procura reconstituir, né, o caminho da forma formada para a forma formadora, do exemplar ao arquétipo, dizia Pauclet. Ele diz assim: por sua vez, ele não dá a essas formas naturais do aparecer a importância obrigatória como fazem os muitos realistas que exercem crítica. Ele não se sente tão ligado a essas realidades, porque ele não vê nessas formas terminais a essência do processo natural de criação. Então, Pauclet está falando aqui de formas terminais, né? O que os gregos chamam de eidos, ou de ideia, não é a forma formada, a forma terminal, mas é a forma formadora, a forma estruturante. Pauclet diz: pois para ele há mais interesse nas forças que formam do que nas formas que formam do que nas formas terminais. Sem o querer, seja ele talvez justamente filósofo. O artista, como filósofo, na medida em que ele faz esse caminho das formas terminais para as formas formadoras. E se não faz como os otimistas que explicam este mundo como de todos os mundos, como o melhor de todos os mundos, e se também não quer dizer que esse nosso mundo circundante seja ruim demais para tomá-lo por exemplo, diz ele, no entanto, assim: o mundo, nessa sua configuração formada, não é o único de todos os mundos. Assim, o artista olha as coisas que a natureza formou e lhe faz desfilar diante dos seus olhos com mirada penetrante. Quanto mais profundamente mira, tanto mais facilmente ele consegue distender os pontos de vista de hoje para ontem. Tanto mais lhe impregna, no lugar de uma figura pronta da natureza, a figura somente ela essencial da criação como a Gênese. Então, se permite também o pensamento de que a criação hoje mal poderia estar concluída, e com isso estende aquela ação criativa do mundo de trás para frente, dando duração à Gênese. Então, o artista é aquele que vê este mundo real como um mundo possível que chegou a uma consumação, né? A uma forma terminal. Mas o artista procura vislumbrar outras formas, outras possibilidades de ser e procura captar a gênese da realidade e trazer essa dinâmica criativa da natureza para a obra de arte. Então, ele avança ainda mais, diz para si, ficando desse lado: esse mundo apareceu diferente, e ele há de aparecer diferente. Tendendo para além, porém, pensa: nas outras estrelas se pode ter vindo de novo a formas de todo diferentes. Tal mobilidade nos caminhos naturais da criação é uma boa escola de formas. Ela consegue mover a quem cria do seu fundo, e ele mesmo, já móvel, há de cuidar da liberdade do desenvolvimento para seus próprios caminhos de configuração. Então, o artista é aquele que tem um olhar móvel, capaz de ver na natureza uma escola de formas, né? Ele é capaz de ver formas não somente realizadas, mas também formas possíveis de se realizarem. Para nós entendermos o pensamento grego e também o pensamento medieval, é muito importante captar esta perspectiva da forma, né? Através da criação, através da produção, através da poética, seja da poética da natureza, seja da poética da arte. Voltando ao Tomás de Aquino, ele diz que
É dito também forma, na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Então, aqui a forma é também dita certeza. Só que certeza não tem o significado que para nós tem hoje. A certeza do conhecimento, por exemplo, né? O autoasseguramento que o sujeito consegue conquistar a respeito da evidência disto ou daquilo que vem a ser conhecido. Não se trata de certeza neste sentido. Né? Certeza, né? Então, Avicena, no Avicena Latino, livro da Primeira Filosofia 1.5, Avicena diz: Una quoque enim res habet certitudinem qua est id quod est. Ou seja, cada coisa tem uma certeza pela qual ela é o que é. Então, a essência, ou aquilo que algo era ser, a forma, é também chamada de certeza. Então, una quoque res habet certitudinem propriam qua est eius quiditas. Né? Ou seja, cada coisa tem a certeza própria pela qual ela tem a certeza própria que é a sua quididade. Num outro momento, Avicena diz: cada coisa tem a certeza pela qual é isto que ela é. Como o triângulo tem a certeza pela qual é triângulo. E a brancura tem a certeza pela qual ela é brancura. Certeza, certitudo, aqui em latim, traduz o árabe hakika. Hakika quer dizer a estabilidade, a consistência, a autorreferencialidade ontológica da coisa. Um triângulo é um triângulo e não outra coisa. O branco é branco e não outro. Certeza exprime o conteúdo objetivo pelo qual toda coisa é idêntica a si e se distingue das outras coisas. Então, aquilo pelo que a coisa é idêntica a si e se distingue de outras coisas, isto é a essência, a quididade, aquilo que algo era ser, a forma, a certeza da coisa. Né? Então, quer dizer, essa tautologia da coisa, o fato da coisa ser o que ela é para si mesma, em si mesma. Né? E sendo ela mesma para si mesma, ela é diversa das outras coisas que ela não é. A tradução, então, certeza tem o sentido de estabilidade, o sentido de consistência da coisa, naquilo que a coisa fica nítida na sua identidade e na sua diferença. Isto é a certeza da coisa. Né? A perfeição da coisa mostra a certeza da coisa. Né? A forma é nesse sentido a prenhez, a pregnância, a plenitude de vigor de ser da coisa, em que a coisa brilha, esplandece em sua identidade e em sua diferença. A palavra certus, em latim, certo, deriva de cernere, que significa discernir. Né? Então, certeza é a determinação da coisa que permite
discernir o que ela é, a sua identidade, aquela coisa sendo ela mesma para si mesma e sendo outra coisa de outra coisa. Então, isto que é a noção de certeza aqui, que está longe de ser a noção de certeza que foi assumida por Descartes no século XVII, né? Certeza ali como uma determinação do conhecimento da verdade em sentido subjetivo, né? O sujeito se assegurando de si para si mesmo da evidência de alguma coisa. Não é nesse sentido que Avicena e Tomás de Aquino aqui estão entendendo a forma como certeza, né? Então, certeza como a essência da coisa. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Ficou faltando falar de natureza, a essência como natureza, natureza como aquilo que pode ser captado pelo intelecto e natureza como princípio de operação da coisa. Esperamos tratar disso na próxima aula. Agradeço pela sua paciência e até a próxima oportunidade.